Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jaques, professora de Direito Constitucional, e a gente está trabalhando uma série de questões da segunda fase do exame de ordem. A questão que eu vou comentar com você agora é a questão de número 1 do 22º exame de ordem, sempre da prova 1, tá? O tema da questão é partidos políticos, tá? Nessa playlist eu estou trabalhando direitos políticos e partidos políticos como um tema único, numa lista só. O que diz a questão? Suponha a seguinte situação hipotética: determinada emenda constitucional promulgada em março de determinado ano altera o regime das coligações eleitorais dos partidos políticos. Nos atos das disposições transitórias, a própria emenda constitucional estabelece que as novas regras atinentes às coligações partidárias deverão ser observadas nas próximas eleições, que ocorrerão em outubro do mesmo ano. Já percebi um erro aí. Com base no fragmento acima, responda fundamentadamente aos itens abaixo. A. A referida emenda constitucional apresenta alguma violação aos limites constitucionais impostos ao poder constituinte derivado reformador? Justifique. Sim, ela viola o artigo 16 da Constituição. O artigo 16 da Constituição, ele já foi objeto de tentativas de violação. A gente já tem algumas decisões judiciais do Supremo mantendo a supremacia do artigo 16 em relação a outras normas, inclusive emendas à Constituição. Aconteceu com a emenda 52 de 2006, muito parecido com esse caso aqui, hipotético, onde o Supremo entende a prevalência do artigo 16. E por quê? Porque o artigo 16, ele trata de um princípio. Princípio é norma supranorma. Então, o artigo 16, ele traz um princípio-regra. Ele está na Constituição como regra, mas ele traz um princípio que se sobrepõe à norma expressamente, à norma textual, não é? A norma escrita. E o princípio que ele traz é o princípio da anterioridade eleitoral, ou também chamado princípio da anualidade eleitoral. Tanto faz um termo ou outro. E esse princípio diz que a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor, vigência e existência. Ela entra em vigor na data da publicação, mas ela só gerará efeitos na eleição que ocorra até um ano após a sua vigência, ok? Então, a gente tem esse dispositivo da emenda ferindo o dispositivo constitucional. Então, há alguma violação aos limites constitucionais impostos ao poder constituinte derivado reformador? Há sim violação. Aí a B diz o seguinte: no âmbito do ordenamento constitucional brasileiro, é correto afirmar que ainda vigora a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias? Não. Desde a emenda 52, a gente não tem mais a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Só que essa emenda 52 teve que obedecer a um ano, certo, do imposto pelo artigo 16 da anterioridade eleitoral, tá bom? Vamos lá para as respostas da FGV? Primeira pergunta: se a emenda apresenta alguma violação aos limites constitucionais impostos ao poder constituinte derivado? Sim, a referida emenda constitucional viola limitações constitucionais de ordem material, ou seja, viola uma cláusula pétrea. Com efeito, ao determinar que as novas regras que alteram o regime de coligações eleitorais dos partidos políticos já deverão ser observadas no mesmo ano da sua promulgação, a referida emenda constitucional afronta o princípio da anterioridade eleitoral, esculpido no artigo 16 da Constituição da República, que na jurisprudência firme do Supremo representa a garantia individual do cidadão eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos. Portanto, o princípio da anterioridade eleitoral é uma garantia fundamental do cidadão eleitor, que tem o direito de receber do Estado o necessário grau de segurança e certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral. Ou seja, não podem as regras do jogo mudarem às vésperas do jogo começar, não é? Assim, a referida emenda constitucional violou uma cláusula pétrea nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição da República, transcendendo, pois, os limites constitucionais de ordem material estabelecidos ao poder constituinte derivado reformador. Na B, a pergunta: no âmbito do ordenamento constitucional brasileiro, é correto afirmar que ainda vigora a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias? Justifique. Não.
Confere com a nossa resposta. A Emenda Constitucional 52 de 2006 alterou o texto do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República, conferindo plena autonomia aos partidos políticos para definir o regime de suas coligações eleitorais, extinguindo a chamada verticalização das coligações partidárias. Portanto, tal verticalização não mais existe no direito constitucional brasileiro. A partir da referida emenda, que foi a 52, as coligações partidárias realizadas no âmbito nacional deixaram de ser obrigatórias em âmbito estadual, distrital ou municipal. Ou seja, não há qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Mas essa emenda 52, ela teve que respeitar o princípio da anterioridade eleitoral, ela teve que esperar um ano para começar a gerar efeitos. Inclusive, essa emenda 52, ela foi objeto de ação do controle concentrado de constitucionalidade, porque houve uma tentativa dela entrar em vigência na data da publicação é regra, mas ela gerar efeitos na data da publicação, vigência e eficácia na data da publicação. E quanto à eficácia, ela feriu o artigo 16 da Constituição e, por isso, no dispositivo que feria, ela foi declarada inconstitucional. Se você quiser assistir a um vídeo onde eu comento esse caso do artigo 16, do princípio da anterioridade eleitoral e da emenda 52 e outras, normas que tiveram que obedecer ao princípio da anterioridade eleitoral, você clica aqui no link que eu vou deixar na descrição, que você vai direto no vídeo que fala sobre isso, ok? Até mais!